Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite e inunde profundamente os nossos corações com muita paz e com discernimento espiritual. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição do livro de Isaías, essa lição que nós começamos ontem, a lição 27, falando o título Deus Conosco. Ontem a gente viu um texto do versículo 1 do capítulo 33 de Isaías, que o texto simplesmente dizia uma mensagem contra o inimigo de Israel, o inimigo de Jerusalém. O texto dizia: ai de você, inimigo destruidor, né? Olha o texto falando usando a figura do grande rei Senaqueribe, lá dos assírios, como uma figura, né, tipológica, claro, uma figura que o povo de Israel entendia naquela época e entendia que estava falando dele, mas claro que essa mensagem tem um duplo sentido, porque existe o inimigo real, desde o Éden até o último minuto deste mundo de pecado, que é Satanás, né? Então esse é o grande inimigo, né? Traidor, usurpador, dominador, opressor, né? E ele também será destruído. Ele será atraído pela própria confiança que ele tem loucamente nele mesmo, né? E vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando o texto dizia que o povo de Israel, como se estivesse orando, clamando ao Senhor, pedindo compaixão, e o povo confessando clamando que esperava que o Senhor os ajudasse, pedindo que Deus fosse o protetor deles durante todos os dias e fosse o salvador do povo nos momentos de dificuldade. Portanto, hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a terceira pergunta da lição, nos traz aqui mais um importante questionamento. O que acontece com os povos quando o Senhor age? O que acontece com os povos, inimigos do povo de Deus, que quer atacar o povo de Deus de forma injusta para explorar, dominar, etc. O que acontece com esses povos, né? Vamos então para o versículo 3 e 4, que diz assim, estamos estudando Isaías 33, versículo 3 e 4, que diz assim: os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages, as nações se espalham, e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo o que elas têm. Olha só, veja aqui o texto, o Senhor encorajando o povo de Israel, que estava amedrontado, como um animal acuado, com muito medo, principalmente do ataque que parecia iminente, vindo do norte, né, pelo rei assírio, e isso era, para o povo de Jerusalém, para o povo, né, de Israel, era aterrador isso aí. Então, como uma palavra de encorajamento, pela boca do profeta Isaías, o Senhor tenta encorajar o seu povo, mostrando que não tinha defesa militar mais poderosa do que Deus. Então Deus era a defesa deles. Eles não podiam estar com medo tendo Deus por defesa, né? Aí o Senhor chega a dizer, olha, se eu for o protetor de vocês, como disse no texto anterior, o povo pedia a Deus fosse seu protetor, seu salvador, o Senhor disse, se eu for o protetor de vocês, o salvador de vocês, quando eu abrir a minha boca, e a minha boca é como um estrondo, imagina uma bomba atômica, né? Imaginando assim, naquela época nem tinha bomba atômica, claro, né? Nem tinha nem a pólvora ainda. Agora imagina o estrondo da voz de Deus. Então, quando ele abre a boca e fala, quando ele abre a boca para agir, né? Quando aqui o agir aqui está nesse contexto, né? Quando ele abre a boca para defender o seu povo,
as nações em pânico fogem. Já imaginou ter um Deus como defesa? Não tem mais nada que possa ameaçar. Hoje, lá em Israel, as defesas de Israel, existem dois equipamentos de defesa de guerra, principalmente a principal defesa da nação hoje é a defesa aérea, né? Tem o Iron Dome, que é o domo de ferro, que lança foguetes para interceptar com grande precisão um míssil que venha nos céus contra Israel. E é o Iron Dome e existe um outro que eu esqueci o nome agora, mas que é a laser, que é muito mais barato, chega cerca de $2 só. Uma luz concentra num míssil em alta velocidade, ela encontra lá no céu e acompanha aquela luz, aquele míssil, esquenta e explode ele lá. Então, já imaginou que uma tecnologia com a capacidade dessa não chega nem aos pés da defesa que Deus pode fazer? Essas defesas, né, caríssimas, que Israel, se resolver vender, vai vender por bilhões de dólares, esses maquinários, essa ciência, né, custa, né, bilhões, porque é uma defesa muito avançada, ninguém no mundo tem. Isso não vale nada diante da defesa de Deus, porque essa defesa de Israel, ela explode os mísseis, mas o povo continua lançando míssil contra Israel. Aqui não. Deus abre a boca e o povo foge com medo. Elas se espalham, olha, na terra, né? Fogem debandada com terror no coração. Nunca mais vai mexer lá com o povo de Deus, né? Os inimigos todos, né? Como uma nuvem de gafanhotos. Já imaginou? Não importa a quantidade deles, fogem, vão embora, né? E elas perdem tudo que tem. Além de fugir, ainda perdem tudo que tem. Assim como uma nuvem de gafanhotos chega numa plantação verdinha e quando essa nuvem se levanta, deixa praticamente nada, tudo corroído, assim são com aqueles que atacam o povo de Deus. Então, se nós escolhermos hoje o Senhor nosso Deus como a nossa defesa, como o nosso defensor, como diz o texto anterior, né? Como nosso salvador em tempos difíceis, como nosso protetor de todos os dias, aí nós estaremos em segurança. E se houver algum inimigo que se faça nosso inimigo e venha contra nós, ele vai fugir. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: como deve o povo reconhecer ao Senhor e o que é o temor do Senhor? O versículo 5 e 6 diz: o Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade, e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Veja, meus irmãos, que aqui, né, o povo deve reconhecer o Senhor como uma majestade, um majestoso, alguém que está sentado num trono dos céus, nas alturas, ou seja, um trono que está acima de todos os tronos da terra, cuja majestade está muito acima de todas as majestades de todos os tronos da terra junto. Isso aqui é uma figura de linguagem, claro que é incomparável a majestade de Deus com um pobre de um rei coitado aqui da terra que tem prazo de validade, né? Que vive 70, 80 anos e morre. Nem se compara, né? Então, aqui é uma figura de linguagem para que o povo de dura servil, um povo com dificuldade de entender as coisas, entender que eles estavam sob o domínio de um rei que protegia Israel, mas que ele era o mais majestoso, que ele tinha o maior exército, que ele tinha o maior poder. Então, essa é a figura de linguagem, para que o povo de Israel tente entender
não podia ter medo de um rei daqui da terra, né? Que poderia até fazer barulho com seus exércitos, mas não tinha o poder, né? O texto diz que Deus, esse Senhor majestoso, ele iria encher Sião, né? O monte da congregação, aonde o povo estava seguro, o monte de Deus, ele ia encher aquele monte de justiça e de honestidade. O justiça e honestidade era porque o povo de Israel não estava agindo com justiça e não estava sendo honesto. Olha, o povo, quando perde a honestidade, deixa de ser honesto, significa dizer que o povo desceu à parte mais profunda do vale da escuridão. Está atolado em pecado, né? É verdade que o povo de Israel estava cometendo injustiça e desonestidade? Era verdade. Mas nesse contexto aqui, ele está falando aqui que o Senhor encherá um povo que vai viver em justiça. Não vai viver na injustiça de um rei de outra nação atacando ele, atacando o povo de Deus. E nem um rei de outra nação sendo desonesto, cobrando impostos como é que eles colocavam, né? Um suborno, né? Era quase que um suborno, mas a nação que escravizava a outra, ela impunha uma carga de impostos, né? Tão pesada que a outra nação que produzia praticamente passava fome, né? Então é esse tipo de justiça e esse tipo de honestidade que ele está falando. O povo não estaria mais exposto a esse tipo de exploração. Isso é aqui uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem usada a partir da realidade material do povo de Israel, mas que aqui também, por trás de aqui, tem uma realidade espiritual, né? O povo de Deus hoje, mesmo não estando, né, vivendo na eternidade, o povo que tem Deus como seu protetor, que o reconhece como o rei que está no controle de tudo, a majestade superior, o povo de Deus já desfruta disso. Descansa na justiça de Deus. Vive, né, vive num ambiente onde a honestidade reina, porque o Senhor é com aquele povo, né? E o texto diz aí, ele fará com que o seu povo viva em segurança, a segurança de um ambiente de justiça e de honestidade. O texto continua dizendo que o Senhor vai dar ao seu povo a salvação completa, não é a salvação de uma batalha apenas, não. A salvação aqui não se trata apenas de um ataque que Senaqueribe faria contra Jerusalém, aí ele ia se dar mal, ia voltar, aí daqui a 2 meses ia tentar de novo. Não. Aqui é uma salvação completa. Senaqueribe, com seu exército, não voltaria mais a importunar o povo de Deus. Senaqueribe ia pegar uma doença, ia morrer, o exército dele ia ser atacado por outro exército mais superior, ia definhar, alguma coisa ia acontecer. Não importa o que vai acontecer. O importante é que o Senhor promove uma salvação completa, né? Depois que ele dá a salvação completa ao seu povo, livra o seu povo completamente do inimigo, ele concede ao povo sabedoria e conhecimento. Sabedoria é o temor, né? Diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele dá sabedoria e com a sabedoria o homem começa a assimilar conhecimento profundo sobre Deus, sobre o que é a vida, né? O conhecimento principal da vida eterna, para que o homem possa já vivê-la, né? Aprimorar o seu caráter para esta vida que Deus tem prometido para o seu povo. E o texto conclui dizendo que o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o povo de Deus pode ter. Então, o temor. O povo que teme ao Senhor não vai ter medo de Senaqueribe. O povo que teme ao Senhor não vai ter medo dos dardos inflamados do inimigo, de Satanás. Não vai ter medo.
O povo que teme ao Senhor, que vive, né, sabe que ele é majestoso. O povo que teme ao Senhor sabe que ele fará justiça. O povo que teme ao Senhor sabe que o Senhor criará um ambiente de honestidade, de paz e de prosperidade para o seu povo. Essa é uma mensagem que o Senhor passa através do profeta Isaías para aquele povo que estava com medo. Mas quantos de nós hoje, professos cristãos, também não vivem com medo? Então, essa mensagem é para nós hoje. Confiemos no Senhor, o Senhor majestoso. Ele é o nosso Salvador, ele é quem é o nosso protetor, é quem nos livra. E nós precisamos temer, viver debaixo do temor do Senhor, porque Ele é quem nos guarda.